pessoal, espero que vocês estejam bem. Venho hoje aqui com mais um exercício de corrente elétrica. O exercício diz o seguinte, é um exercício vestibular da Universidade Estadual do Maranhão. Ele diz o seguinte: uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes, presta atenção aqui nos dados, percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,610 a menos 19 coulombs, que é o valor da carga elétrica de um próton ou de um elétron, e determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo e marque a opção correta. Tá, beleza. O que nós temos de dados nesse exercício? Então, começamos tirando os dados. Então, a gente sabe que você tem uma corrente elétrica de intensidade 8 amperes, então a intensidade de corrente elétrica vale 8 amperes. Ele também nos deu o valor da carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, e ele quer saber o número de partículas carregadas que atravessam uma seção por segundo. Essa informação é extremamente importante, por segundo. Então ele quer saber o número de partículas que atravessam com uma variação de tempo de 1 segundo, certo? Então nesse caso, pessoal, o que a gente tem que saber? A gente sabe que a corrente elétrica ela é igual à quantidade de carga que atravessa o condutor dividido pela variação de tempo. E eu também sei que a quantidade de carga, certo? Ela está vinculada ao número de partículas, seja elas elétrons ou prótons, vezes o valor da carga elementar. Então eu posso dizer também que a corrente elétrica pode ser descrita como sendo o número de partículas que atravessa o condutor vezes a carga elementar dividido pela variação de tempo, ou seja, pelo tempo que ele demora para atravessar. Então, nesse sentido, eu tenho a corrente elétrica, eu tenho o valor da carga elementar e eu tenho o tempo que eu quero descobrir a quantidade de partículas. Só me falta descobrir o número de partículas. Eu tenho duas opções para resolver esse exercício. Ou eu uso essa formação dessa maneira, substituo todos os dados e depois isolo o número de partículas, ou então eu primeiramente isolo o número de partículas e depois substituo os valores que eu tenho. Eu prefiro a segunda opção, eu prefiro primeiro isolar a incógnita, então eu vou isolar primeiro aqui o número de partículas, certo? Para isso, essa variação de tempo está me atrapalhando, então, nesse caso, como ela está dividindo, ela vai passar para o lado de cá multiplicando, certo? Então, eu passo a variação de tempo para o lado de lá, logo eu vou ter que a corrente elétrica vezes a variação de tempo vai ser igual ao número de partículas vezes a carga elementar. Como eu quero descobrir o número de partículas, o n, então esse e aqui também está me atrapalhando, né? Logo, eu vou pegar esse e e passar para o lado de cá com a operação inversa. Se aqui ele está multiplicando, então ele passa para o lado de cá dividindo. Logo, eu vou ter que a corrente vezes variação de tempo dividido pela carga elementar vai ser igual ao número de partículas, que é o que eu quero descobrir. Agora é só eu substituir todos os valores que eu tenho, certo? Então, nesse meu caso, eu vou ter que o número de partículas vai ser igual à corrente elétrica que atravessa esse condutor, que nesse caso vale 8 amperes, vezes o tempo que ele demora para atravessar esse condutor, nesse caso eu estou considerando 1 segundo, certo? Tudo isso dividido pela carga elementar, onde a carga elementar vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, certo? Agora daqui para frente é só algebrismo, né? Então eu só preciso resolver essa expressão. Então nesse caso eu vou ter 8 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, certo? Nessa situação eu posso escrever esse número aqui também em notação científica para ficar mais fácil de fazer a divisão, ou então eu faço uma divisão direta. Então agora eu tenho que efetuar essa divisão, então eu tenho que fazer 8 dividido por 1,6. Então nesse caso, eu tenho que descobrir quantas vezes 1,6 vai dar 8, e eu vou adiantar para vocês que esse resultado vai dar 5. 8 dividido por 1,6, então vai me dar 5. Agora eu mantenho a base 10 e eu tenho que fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Aqui, pessoal, tem um detalhe que muita gente erra, que é o seguinte: a maioria coloca aqui menos 19, certo? Só que o que acontece? Se vocês perceberem, a gente não tem expoente aqui em cima, né?
A gente só tem expoente na parte de baixo, a gente só tem potência de 10, na verdade, na parte de baixo. Só que o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, mas só vou usar aqui um cantinho para relembrar vocês. Tem um número específico, qualquer número elevado a esse expoente vai dar 1, certo? E na verdade esse expoente é zero. Ou seja, qualquer número x elevado a zero, o resultado é 1, certo? Ou seja, se eu tiver 10 elevado a zero, o resultado disso é 1. Se 10 elevado a zero é a mesma coisa que 1, eu posso afirmar, por exemplo, que 8 vezes 10 na zero é a mesma coisa que 8, certo? Porque 8 vezes 1 é 8. Então, se eu quiser, eu posso adicionar um 10 na zero aqui, ó, que eu não vou estar modificando em nada o resultado da equação. Então, se vocês perceberem, pessoal, agora sim a gente tem um expoente aqui em cima. E só relembrando, quando eu tenho uma divisão de notação científica, eu tenho que fazer o expoente da notação de cima menos o expoente da notação de baixo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 0 menos 19, logo eu vou ter 19 positivo, certo? Então, eu cheguei aqui em um número de partículas. Agora, que tipo de partículas eu estou falando? Quando eu falo de corrente elétrica, eu estou falando que eu tenho um fluxo ou de partículas positivas ou de partículas negativas. Como aqui no exercício ele está me falando que eu tenho que analisar um condutor metálico, e eu sei que no condutor metálico nós temos muitos elétrons livres, e então eu posso considerar que essa corrente elétrica que ele está falando, ela se deve a partículas de carga negativa, ou seja, elétrons. Logo, eu chego na conclusão de que eu tenho 5 vezes 10 na 19 elétrons atravessando uma seção transversal desse fio por segundo. E a alternativa que traz essa resposta para a gente é a alternativa B, certo? Assim chegamos ao final de mais um exercício. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.